E o Ministério Público Federal afirmou que a emergência sanitária que assola os indígenas Yanomami foi causada por omissão do governo passado de Jair Bolsonaro. A afirmação foi feita por procuradores do Ministério Público e foi divulgada pela Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais do MPF. O órgão relatou o histórico do trabalho feito na terra indígena Yanomami, no estado de Roraima. Na nota pública, o MPF entende que a grave situação de saúde e segurança alimentar, sofrida não só pelos Yanomami, como também por outros povos indígenas, é resultado da omissão do Estado em proteger as terras que pertencem a esses povos. A Utucara, Associação Yanomami, estima que mais de 20 mil garimpeiros começaram a trabalhar no território indígena nos últimos anos. Já a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil afirma que as consequências disso foram denunciadas pelo menos 21 vezes à Justiça e que aproximadamente 100 crianças morreram em 2022. O MPF ainda lembrou que o governo brasileiro deixou de ofertar serviços de saúde e remédios para a população nos últimos anos. A nota ressalta que o Ministério tem o compromisso de acabar com as atividades ilegais e retirar os invasores de terras indígenas, além de fortalecer a FUNAI e a Secretaria Especial de Saúde Indígena. E o governo federal demitiu 43 servidores da FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Destes, 13 são militares. Olha, essas demissões chegam após a crise sanitária vivida pelos Yanomamis e também outros indígenas pelo Brasil. Elias, o governo federal publicou nesta terça-feira 54 exonerações de pessoas ligadas a órgãos que cuidam das questões indígenas. Então estamos falando aqui em especial da FUNAI, a fundação que é especializada nesse tipo de trabalho com indígenas, e também da SESAI, a Secretaria Especial de Atendimento à Saúde Indígena. Basicamente, esses dois órgãos são criados, existem há muitos anos no Brasil, para cuidar das questões das comunidades indígenas, das aldeias indígenas, e essas exonerações de 54 pessoas, elas acontecem depois das revelações, sobre o agravamento da fome, de doenças, dentro de algumas aldeias, de algumas comunidades, em especial da etnia Yanomami. Nós falamos aqui ontem no Diverso em Rede sobre isso, sobre como os Yanomami vêm passando por situações de agravamento de doenças como a malária e até mesmo da desnutrição, da fome, que vem assolando boa parte das aldeias. Além do mais, as questões de violência que garimpeiros vêm colocando nos últimos anos nas aldeias e até de contaminação da água, dos alimentos, por meio do mercúrio usado no garimpo que está no entorno dessas aldeias indígenas da etnia Yanomami. Olha, desses 54 nomes que saíram, 11 deles saíram das coordenadorias da SESAI, aqueles distritos de saúde indígena que a gente chama. São regiões, distritos, como se fossem subdivisões para cuidar de cada tipo de etnia indígena, Então, houve esse afastamento de 11 pessoas da SESAI, que é um órgão do Ministério da Saúde que cuida, uma secretaria que cuida da saúde indígena, e esses órgãos devem ser, esses distritos, na verdade, devem ser repostos em breve por outros nomes. Está sendo feito um mutirão nesse momento, já que foi decretado estado de emergência em saúde pública na situação dos Yanomami pelo Ministério da Saúde. A própria ministra Nízia vem acompanhando isso de muito perto a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tivemos também 43 servidores que perderam cargo na Fundação Nacional dos Povos Indígenas, entre eles 33 coordenadores. Então, a FUNAI vem sendo apontado já há muito tempo no governo Bolsonaro, quadros que estavam ali e que não tinham capacidade de gestão dessas situações indígenas, ou que muitas vezes tomavam medidas ou ações que iam contra os interesses indígenas. Nós não sabemos se esses nomes que foram exonerados, eles têm alguma relação com essas investigações ou apontamentos feitos pelos próprios membros das comunidades, que vinham denunciando isso há muito tempo. Mas é fato que o presidente Lula quis fazer uma renovação dentro desses órgãos, colocar pessoas de confiança, justamente para tentar reverter o quadro de fome, o quadro de agravamento de doenças que vem se instalando em algumas etnias
nesses últimos 4 anos, com um agravamento muito grave nesse sentido. O presidente Lula, inclusive, esteve em Boa Vista no último sábado, em Roraima, para fazer essa vistoria e definir as ações de enfrentamento a essa situação na etnia Yanomami. E o Ministério da Saúde já vem acompanhando de perto isso, em especial para garantir suprimentos, alimentos, além de remédios, vacinas e outras questões mais que são importantes nesse momento. É claro que é responsabilidade do governo. Nesse momento também o governo cria um outro ministério, uma coisa inédita no país, que é o Ministério dos Povos Indígenas, dos povos tradicionais. E esse ministério talvez tenha capacidade, agora gerido inclusive por uma pessoa do movimento indígena, talvez tenha a capacidade de olhar com um pouco mais de atenção para essas comunidades, para essas aldeias. Assim a gente espera e vamos acompanhar de perto essa evolução do combate a esse agravamento da fome nas comunidades indígenas, algo que é de extrema urgência e que é poder público, a função do poder público fazer isso o quanto antes. Elias.